minha amiga, paz seja convosco. São 10 horas da noite e eu prometi fazer uma live hoje que eu quero falar alguns assuntos e eu espero que esta live venha ajudar você. Se você está ouvindo bem, se o som está bom, dá um oi aí para mim e diga: estou ouvindo bem, estamos ouvindo, olá pastor. Faz tempo que eu não faço live e posso ter errado em alguma coisa, então tá bom. Eu quero falar hoje sobre 3 assuntos: a eleição, a igreja e Deus. E o primeiro assunto que eu quero falar, é claro, é sobre as eleições. Muita gente, e nós já estamos com muita gente aqui nos seguindo, devem estar pensando, imaginando, alguns sofrendo, outros chorando pelo resultado das eleições. Deixa eu lhe falar um pouquinho. Eu já tinha dito na igreja, já tinha dito para a igreja, já tinha dito para os meus amigos que eu não tenho nenhuma necessidade, eu não tinha nenhuma necessidade de ser vereador, nem para minha vida particular, nem para minha vida pessoal. Eu só lancei a candidatura porque eu penso muito na igreja. E eu comecei a ver, eu comecei a analisar pastores já negociando a igreja, antes de eu ser candidato, já negociando a igreja. Uns trocando por cimento, outros trocando por pedaços de forro, de piso, de teto. E aí eu imaginei, nós somos hoje, a Quadrangular, 340 igrejas, 4 ITQs, 13 regiões e 564 pastores. Quando nós começamos a ver pastores negociando a igreja,
Aí sim nos veio uma preocupação e eu lancei a minha candidatura para não ver a igreja ser o que nós vemos por aí. Igrejas que se trocam, se vendem, se corrompem, e isso é muito triste. Como o estatuto da nossa igreja diz que se a igreja tiver candidato, nenhum pastor pode levar outro candidato à sua igreja, nem a usar o altar, nem a vender ou negociar a sua igreja. Então eu lancei a minha candidatura e consegui um objetivo, bom ou não, de maneira sofrível ou amável, eu consegui fazer com que nenhum pastor colocasse outro candidato no seu altar ou enchesse a igreja de político em troca de alguma coisa. Então eu termino a eleição com a Igreja Quadrangular unida, fechadinha e quadrangular como ela deve ser. O resultado das eleições não me preocupa em momento algum. Não me preocupa de jeito nenhum. Eu repito, eu não precisava ser vereador. Se fosse, eu iria representar a igreja. Não sendo, nós mantemos a igreja unida, todos trabalhando em uma só fé, em um só amor, em um só espírito. Nós sabemos que só a igreja quadrangular, se nós tivéssemos, por exemplo, 50 votos por igreja, tirando a sede, nós teríamos 10.000 votos. Né? O que nós sabemos hoje é que nós não temos isso. Nós não tivemos isso. E em alguns lugares que eu fui pregar, pelo menos a penúltima igreja que eu fui, nós vimos ali um grupo de senhoras grande, mas percebemos, e até falei para o pastor que estava do meu lado, o Walter. Eu disse, olha, aqui ninguém está preocupado com a gente, ninguém está preocupado com a eleição, ninguém está preocupado com nada. Eles estão aqui apenas por estar. Então a gente é pastor há 50 anos e a gente entende quando a igreja quer lhe ouvir, está do seu lado, para o que der e vier, e a gente entende quando a igreja se reúne
Porque o superintendente quer, ou porque convocou, ou porque chamou, mas no povo, ao falar, ao pregar, a gente percebe claramente que aquelas pessoas que estavam ali naquele dia não estavam ali por esse motivo, por motivo nenhum. Estavam ali apenas por estar. Então eu entendo muito bem o resultado das eleições. Foi uma eleição atípica, foi 145 mil pessoas não foram votar e uma eleição em que os irmãos, os crentes, mais uma vez decepcionam, porque não falam a verdade, não agem como dizem que estão agindo, e isso é preocupante. Porque quando você fala a mentira, você se torna filho do diabo. E o filho do diabo não vai entrar no céu. Não estará no céu. Nem que queiram. Então é lamentável, claro, por esse sentido. Pelo resultado, vou lhe dizer uma coisa. Guarde bem esta frase. Repita, compartilhe. Quem chora por leite derramado é criança. Guarda essa frase. Quem chora por leite derramado é criança. O leite foi derramado. Perdemos. Eu não sou criança e não vou de maneira alguma chorar, lamentar, sofrer, me desesperar pelo resultado da eleição. Não. Para mim, a minha vida continua, meu ministério continua, a minha igreja continua e eu tenho um objetivo. Eu quero entrar no céu. Eu prego há 50 anos para entrar no céu. Eu faço a obra de Deus há 50 anos para entrar no céu. Eu abri 1.570 igrejas nesse Brasil para entrar no céu. Então, não vamos chorar o leite derramado. Não sou pastor há 50 anos para ser um vereador, e não é a perda de uma eleição que vai mudar a história da minha vida. Vim para casa, dormi muito bem, descansei e estou firme, forte, tranquilo para continuar a minha meta, que é ser um pregador, que é ser um pastor e que é entrar no céu. Então, aos superintendentes,
aqueles que derramaram sangue e suor trabalhando, aqueles que lutaram pela nossa vitória. Amém. Glória a Deus. Que o teu ministério cresça cada dia mais. A membresia da nossa igreja, aqueles que não entenderam, que não foram fiéis, que se venderam, que se cadastraram. Eu recebi vários cadastros de outros candidatos com dezenas de irmãos da igreja cadastrados. A vocês eu só tenho que dizer uma coisa: se converta. Se converta, porque você não vai entrar no céu. Você não tem direito de exigir ou de pedir a Deus os seus direitos, porque você não faz os seus deveres. Defender a família, defender a ideologia de gênero, defender a não liberação das drogas, defender o pai, a mãe e os filhos, defender o evangelho, mas se cadastrar, vender votos e votar em bandidos, não justifica nada, não diz nada o que você pensa, o que você é e quem você quer ser. Então, primeiro assunto, eleição. Não vamos chorar sobre leite derramado. Perdemos. Amém. A vida continua e a obra de Deus continua. Aos que estiveram do nosso lado, aos que trabalharam, aos que lutaram, amém. Aos que plantaram errado, não tem saído. Vocês vão colher errado. E aí vai ter uma hora que você vai correr para Deus e Ele vai dizer: aparta-te de mim. Eu não tenho nada contigo. Amém? Os que foram fiéis, amém. Os que não foram, que Deus te abençoe. Então, a eleição, um assunto que acabou ontem. Não vamos brigar, discutir, ficar na internet discutindo. Não. Acabou. O segundo assunto que eu quero falar é igreja. Eu não sei se isso aqui é só uma hora, ou se agora pode ser mais. Alguém havia me falado, não sei. Nós vamos falar sobre igreja. O que é a igreja? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja somos nós. Nós somos a noiva de Cristo. Então vamos analisar um pouquinho sobre um casamento. Mas um casamento decente, certinho, na igreja, tudo bonitinho.
como ele acontece? Primeiro, para a noiva, é um dos dias mais importantes da sua vida. Ela faz maquiagem, ela vai ao salão de beleza, o pai ou a mãe trabalha para comprar um vestido branco, sem manchas. Ela faz um penteado belíssimo. A noiva se prepara para se encontrar com o noivo. O que é isso? É o que nós vivemos. Nós temos que nos preparar, sim, para nos encontrar com o noivo. Nós somos a igreja. E aí vamos pensar um pouquinho. Eu vou citar algumas coisinhas, algumas propostas. Por exemplo, eu fui a uma igreja e aqui eu estou colocando a quadrangular junto, viu? Eu fui a uma igreja que o pastor me recebeu muito bem, fez um café, me apresentou a família dele. Foi uma coisa incrível. E depois, antes de começar o culto, ele me pediu um dinheiro. Ele me pediu uma oferta. Eu disse, irmão, eu não vou lhe dar dinheiro, porque se eu tirar daqui do meu bolso dinheiro e lhe der, eu estou lhe comprando. Eu estou manchando o seu nome, o seu ministério, e eu estou me violentando. Eu estou fazendo o que eu não sou de fazer. Se eu resolver lhe dar uma oferta, lá no altar eu coloco na salva. E eu preguei naquela igreja, estava com o pastor Adriano, uma mensagem muito linda. Deus me usou, a igreja foi tremendamente abençoada. Amém. Nos despedimos, saímos. Quando nós chegamos na saída da pista, do asfalto, eu me lembrei que eu tinha esquecido a minha Bíblia. E Bíblia de pregador é um patrimônio. A gente não sabe usar outra. Eu falei com o motorista, volte lá na igreja, que eu quero pegar a minha Bíblia. E nós voltamos na mesma igreja que eu tinha pregado. Quando eu cheguei lá, fui na porta ao lado do altar para pegar a minha Bíblia, já tinha um outro candidato pregando na mesma igreja a mesma noite. Irmãos, isto é grave. Isto é gravíssimo. Isto é vergonhoso. Eu saí de lá envergonhado. Eu não saí bravo, triste, chateado, não. Eu saí envergonhado.
Como é que um pastor não tem moral, não tem vergonha, tem coragem de me apresentar para aquela igreja como pastor, pregador e o candidato, e 10 minutos depois que eu viro as costas, o mesmo pastor tem coragem de apresentar outro pregador, outro candidato, e falando as mesmas coisas. Isso, para a igreja, é gravíssimo. Alguém está colocando aqui, é cara de pau, é sem vergonhice, é picaretagem. É, mas é mais grave. É mais grave, porque aquele pastor, ele vende a noiva, ele estupra a noiva, ele ganha dinheiro com a noiva. Se fosse na linguagem de hoje, ele não seria um pastor, seria um cafetão. Ele tem uma noiva e qualquer um que queira ficar com a sua noiva, ele vende. Isto sim é grave, isto sim é vergonhoso, é lamentável e é perigoso, porque vai acabar aonde o evangelho puro e verdadeiro de Cristo. Nós tivemos denominações evangélicas que tiveram mais de 20 candidatos. Cada candidato dava uma quantia. E nenhum desses 20 se elegeram. Por quê? Porque o pastor vende a noiva. O pastor estupra a noiva. Ele não é amante. Ele é um cafetão. Ele está usando a noiva de Cristo de maneira errada. Nós tivemos igrejas que candidatos, olha só que coisa, que não são evangélicos, alugaram o prédio, o pastor abriu a denominação e um outro candidato a vereador sustentou. E ele agora perdeu a eleição, os dois perderam. Me diga que igreja é esta, que é aberta para ajudar um candidato a prefeito, sustentada por um candidato a vereador que não é crente? Qual é, meus irmãos, eu estou falando por Cristo, qual é o alicerce desta igreja? Quais são as doutrinas bíblicas desta igreja? E uma coisa que aí eu falo ao povo. Povo
que frequenta, o povo que se batiza, o povo que é crente, desse tipo de igreja e desse tipo de pastor, ele não é abençoado. Olha o perigo. A Bíblia diz que as bênçãos desse tipo de pastor vai se transformar em maldição. Ele vai orar para você prosperar e você vai ficar pobre. Ele vai orar para você ser curado, você vai ficar doente. Ele vai orar para você ser uma bênção e você vai ser uma coisa. Porque a bênção se transforma em maldição. Vou repetir, a igreja é a noiva. Nós recebemos, eu tenho até gravado o áudio, um pastor, ligou para mim, mandou um áudio que queria que eu fosse lá. Eu disse, tudo bem, pastor. O que o senhor quer que eu vá fazer aí? Eu quero que o senhor vá pregar. Pregar eu vou. Ele disse, então o senhor me traga 5 meses de aluguel do prédio. Isso agora, essa semana. 5 meses de aluguel do prédio. E no dia da eleição, o senhor manda alguém aqui de manhã dar uns R$50 para cada irmão da igreja votar no senhor. Minha gente, meus irmãos, aonde é que nós vamos parar? Há poucos dias, uma família ligou para mim que estava vendendo uma igreja ali no Jacinti. E aí é o povo que é culpado. Porque se você está numa igreja e você não sabe se a igreja tem um alicerce, tem um conselho, tem um estatuto, tem regras, você não quer saber disso? O pastor é o dono da igreja, ele vende, ele troca, ele faz o que ele quer. Você vem para a igreja quadrangular, apenas um exemplo. O nosso estatuto diz que se amanhã fechar a igreja da Ponta Grossa, um exemplo, amanhã fechou a igreja, eu não posso vender, ela não é minha. Ela é entregue, o patrimônio é entregue ao juizado de menores da cidade, e o juizado de menores vende o templo e usa o dinheiro em causas sociais de crianças pobres. Olha o que é uma igreja. Agora, a igreja em que o pastor abre, compra e é dele, ele tem os membros, ele arrecada o dízimo, ele arrecada a oferta, e quando ele não quiser mais, ele vende. Fica com o dinheiro, e a membresia da igreja não é dono de nada. Então esse pastor ligou para mim que ele estava vendendo a igreja. E eu disse, irmão, a igreja é sua? Ele disse, eu que comprei um terreninho, construí, abri lá e estou vendendo, quero R$50 mil. Eu disse, mas os membros da igreja
não vão se levantar contra, não vão perguntar, não vão querer saber. Não, o dono da igreja é eu. O dono da igreja é eu. E aí eu disse, o senhor quer 50 mil pela igreja, com os bens, com as cadeiras, com... Ele disse, não, eu tenho também, pasmem, eu tenho 13 membros. Eu tenho 13 crentes. Se o senhor quiser, eu aumento um pouquinho aí o valor e vendo também com os membros. Vendo com os crentes. Meu Jesus, meu Jesus, meu Deus. O cara constrói a igreja, ganha ali 50, 60 almas, depois ele está cansado, ele quer vender o templo, prédio, e quer vender os irmãos. E aí, parece história dramática, parece história da carochinha, parece, sabe, historinha, mas é uma coisa tremendamente séria. É uma coisa tremendamente séria. Você vai para um pastor da Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, ele não pode vender a igreja. Porque a igreja é da igreja. Se ele quiser ir embora, ele vai e não leva nada. Você vai para a igreja quadrangular, o pastor sério, o pastor honesto, ele não pode vender a igreja. Ele não pode vender nem o microfone, porque não é dele, é da igreja. Mas se você vai para esses caras que saem da igreja, sai da Assembleia, sai da Batista, sai da Quadrangular, sai da Adventista e abre a sua própria igreja, aí sim a igreja é dele. Quando ele não quiser mais, ou quando valorizar, ou quando ele quiser arrumar dinheiro, ele vende. E os membros deixam de existir, ou como esse que me procurou, que queria vender até os membros. Até os membros. Então, aí, quando a gente falou da eleição, eu disse para você, quem chora leite derramado é criança. Acabou. Eleição passou. Agora, quando você fala de igreja, é dramático. É dramático. Você vê o que homens e mulheres têm coragem de fazer em nome do Evangelho, usando as pessoas em nome do Evangelho. Então eu queria dizer que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Cuidar da noiva. Cuidar da igreja. Se o templo representa a casa da noiva, eu tenho que cuidar do templo, pintar, reformar, ajeitar, deixar bonita, deixar agradável, ser uma igreja agradável, porque eu estou me preparando para me encontrar com o meu noivo, que é Jesus. Fora isso,
pode ter a igreja que tiver, o tamanho que tiver, o pastor que tiver, que é o desafio para qualquer debate bíblico. Se ele é o dono da igreja, a igreja não tem nada, os irmãos estão sendo apenas usados e não vão a lugar nenhum. Ou ele vende, ou quando ele morrer, a família e os filhos pegam e vendem, porque é a herança dele. Então, a igreja correta, a igreja certa, ela é estatutária. Ela tem um estatuto. Eu estou citando como exemplo o nosso. Se a igreja quadrangular no Brasil fechar amanhã, são 50 mil pastores, 20 mil igrejas, todas passam para o juizado de menores, e o juizado de menores vai com a igreja destinar patrimônio da igreja para obras sociais. Elas vão virar creches, elas vão virar escolas, elas vão virar casas que abrigam crianças abandonadas, porque elas não são do dono, do presidente, do pastor. Elas são da denominação. Então, tome cuidado. Por último, eu quero falar um pouquinho sobre Deus. Não sei se a internet está indo bem, às vezes para as pessoas de entrar, às vezes entra mais gente. Não tenho esse entendimento se está no ar ou não. Acho que sim. Quando nós vamos para Deus, aí a coisa é tão grave, que a gente fica sem palavras. O que é um diácono? Vamos lá. O que é um diácono? O que é uma diaconisa? No livro de Atos, você vai ver os diáconos e as diaconisas sendo escolhidas pelo Espírito Santo para ajudar a fazer a obra de Deus. Então, diácono, diaconisa é um ministério. Ah, eu sou diácono, eu sou diaconisa, mas eu não sou fiel, eu não tenho que ser fiel, eu não preciso ser fiel. Você está errado, está no ministério errado, está no lugar errado e não vai para o céu. O que é um obreiro, uma obreira, pastor, um aspirante, um ministro? É alguém que Deus escolhe, olha só, para ser seu representante na face da terra. Você sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas são tão importantes que elas vieram fazer o papel dos anjos. Nós, pastores, fizemos na terra o que os anjos não fazem. De tão importante que nós somos. Então eu fico assim um dia, hoje eu dormi, descansei, li a Bíblia, estou aqui fazendo a live, quarta-feira estou na igreja, no culto da vitória, mas eu fiquei pensando, o que será que Deus
lá do céu, imagina, acha, pensa da sua igreja na face da terra? O que será que Deus está pensando de mim e de você, como homem e mulher de Deus? Será que aquele acordo espúrio, injusto, mentiroso que você fez com a sua igreja, para o seu pastor não saber, você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não está te olhando? Você acha que Deus não está te vendo? Está vendo você. Está vendo aqueles que você induziu ao erro. Está vendo os enganadores e está vendo quem são fiéis. Então, fique com esses 3 assuntos. Eleição, não somos criança. Não vamos chorar pelo leite derramado. Perdemos, amém. A vida continua. Ninguém é ladrão, ninguém está ali para ganhar dinheiro, ninguém está ali para ficar milionário. Igreja, você conseguiu entender a diferença de igreja para algumas igrejas? E Deus? O que é que Deus está pensando de nós nesta hora? O que é que Deus está pensando de você que vendeu seu voto? O que é que Deus está pensando de você que quis me vender a sua igreja com os membros dentro? O que é que Deus está pensando de você que vendeu a sua igreja para 8, 10 políticos? Tem que pensar. Tem que pensar. Deus te abençoe. Essa live vai ficar no Instagram, vai ficar no nosso canal do YouTube, IEQ Maceió. E quarta-feira eu estou na igreja com o culto da vitória. Sexta-feira, a unção com óleo de aloés. Domingo, os nossos cultos de palavra. Nós não vamos mudar. Eu não vou mudar. Meu ministério não vai mudar. Mude quem estiver errado. Se arrependa. Não pense que você vai plantar melancia e vai colher uvas. Ou que você vai plantar maçãs e vai colher abacaxi. Não. O que você plantou, você vai colher. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a misericórdia de Deus seja com você e a gente volta no próximo encontro, na próxima live, conversando assuntos que são sérios. Eu quero bênção, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero libertação, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero morar bem, eu quero ter um bom carro, eu quero andar bem, eu quero bênção. Mas antes de tudo, eu quero ir morar no céu. Você que está com a gente aí, eu vou dar uns 5 minutos aqui para você dar um amém. Entra aí e dá um amém. Coloca os coraçõezinhos ali
na tela. Pare um pouquinho essa noite. Pare um pouquinho hoje, amanhã. Pense um pouquinho. Você acha que você é crente só porque você frequenta uma igreja? Tem muita coisa para fazer para você ser um crente que vai entrar no céu. Deus te abençoe. Muito boa noite. Te amo de todo o meu coração e continuarei sendo o mesmo pastor João Luiz, rígido quando tiver que ser. Levo até os tribunais se tiver que levar. Manso quando tiver que ser manso. Mas limpo. Limpo. Eu não quero ir para lugar nenhum com algo que não seja meu. Deus te abençoe. Uma boa noite e que a paz seja contigo. Amém? Que assim seja. Se você está nos acompanhando, dá um tchau. Até a próxima e a gente se volta a conversar um pouquinho. Você é a igreja? Você está esperando o noivo? Você está se preparando como noiva ataviada, ou seja, preparada para ter um encontro com o seu Senhor? Ou você é um marginal, uma marginal que usa a igreja para mentir, para enganar, para ir para o inferno e levar o povo para o inferno? Pense nisso, minha gente. Pense nisso. Pense nisso. E olhe, a igreja de Cristo tem que ser limpa na face da terra. Deus te abençoe.